Náutico! O repórter N, Lau Barros. E muito boa tarde, Alexandre Neto, os ouvintes do programa Náutico de Coração, ao grande comentarista Lorival Silva, em especial essa torcida maravilhosa, a mais fiel, ex-campeão de Pernambuco, a do Clube Náutico Capibaribe. Alexandre Neto, como as coisas não vão bem, aparecem algumas negatividades querendo complicar. Depois dos problemas com o técnico Fernando Marchiori Souza, a derrota com o Paysandu, agora é o risco dos aflitos vazio. Isso mesmo, Alexandre, dos aflitos fechado. Isso porque o Náutico será julgado quinta-feira por briga de torcida organizada e pode fazer esse último jogo da primeira fase contra o São Bernardo de portões fechados. No primeiro julgamento, que foi ocorrido no início de julho, o Timbu foi punido com 2 jogos de portões fechados nos aflitos e uma multa de R$10 mil. Mas a diretoria, com seu departamento jurídico, conseguiu um efeito suspensivo, garantindo a presença da torcida nos jogos contra a equipe do Figueirense, Remo e CSA. O julgamento alvirrubro será nessa quinta-feira, o terceiro da pauta do dia no pleno do STJD, com os trabalhos começando às 11 horas da manhã em plenário virtual. O próximo jogo será contra o líder Brusque e para isso hoje será o primeiro trabalho do novo comandante Timbu, Bruno Pivetti. O técnico Pivetti assinou contrato com o Náutico por apenas 2 partidas, podendo ser renovado até o final da temporada em caso de classificação para o quadrangular semifinal. O comandante alvirrubro, em 9 começos como treinador, no caso com o Ferroviária, Vitória, Tombense 2 vezes, CSA, Vila Nova de Minas, Goiás, Chapecoense e Guarani, só 3 não serviriam hoje para o Náutico. Vamos ver. Com a Ferroviária, a estreia do técnico Pivetti teve um empate e uma derrota. Com o Vitória já foram 2 empates. Com a Tombense, uma vitória e um empate. CSA, uma vitória e um empate. Com Vila Nova foram 2 empates. Goiás, um empate e uma vitória. Com a Tombense pela segunda passagem, foram empate e uma derrota. E a Chapecoense, uma vitória e uma derrota. E finalizando com o Guarani, 2 vitórias. A matemática é o seguinte: com 25 pontos, o Timbu precisa de ao menos uma vitória e um empate para ter chances de classificação. Com 29 pontos, o site Chance de Gol calcula entre 95% e 97% a probabilidade de avançar na competição com 31 pontos. No caso, 2 vitórias, a certeza é de 100%. Então, no caso, o Náutico terá 29 pontos, como o site Chance de Gol falou. Ele calcula entre 95% e 97% de classificação de avançar na competição. Já com 31 pontos, no caso 2 vitórias, a certeza é de 100% já avançado. Se somar uma vitória e uma derrota, no caso 28 pontos, a chance cai para 50% e 60%. E o comandante Timbu terá logo problemas na sua escalação. Isso mesmo. Problema grande, 3 desfalques certo, e um dos desfalques é um desfalque de peso, é o goleiro Wagner, suspenso pelo 3º amarelo. Isso foi a primeira suspensão do Paredão nesta Série C. Ao todo, o goleiro Wagner é o jogador que mais atuou no ano pelo time alvirrubro, estando presente em 41 jogos dos 43 realizados pelo Timbu. Com a suspensão de Wagner, o goleiro reserva, o Gabriel Leite, que foi contratado em julho pelo São Joséense, fará a sua estreia. Outros 2 desfalques, o lateral esquerdo Renan Siqueira, também pelo 3º amarelo, e o lateral direito Diego Ferreira, expulso. Hoje à tarde, reapresentação para iniciar os preparativos para o jogo contra o líder Brusque e a apresentação do novo técnico Timbu. E a diretoria decidiu fazer as últimas buscas por contratações e o atacante Maxwell voltou a ser cogitado. Ele está fora dos planos da Chapecoense,
com quem negocia a sua rescisão e está em conversas com o Timbu para reforçar o time nesta reta final. Outros clubes mostraram interesse no atleta, mas ele está pronto para fechar com o Timbu. O mês passado o Náutico tentou, mas o técnico Dalpozo não aceitou. Agora Dalpozo não é mais o técnico da Chapecoense e o atacante Maxwell terá caminho livre. Inclusive, terá um reencontro com o técnico Bruno Pivetti. Ele trabalhou com o técnico alvirrubro na Chapecoense no início do ano, sendo titular. Maxwell tem 28 anos, disputou 24 partidas na temporada pela equipe da Chapecoense. Fez 5 gols e 3 assistências. Jogou também no Guarani, Sport, Cuiabá, Resende, ABC e no último Kalmar da Suécia. No momento é o que eu tenho de novidades do NAU-TICO. Mas antes de finalizar, Alexandre Neto, chegou a hora mais esperada do momento. A hora dos aniversariantes do dia. Parabéns ao Álvaro Ribeiro, ao Davidson Silva, o Elbison Clemente, a Mônica Santana, ao Valdir Ramos, Alessandro Timóteo, Eugênio Pacelli, Robson de Melo e ao João Bosco. Que Deus abençoe vocês e dê a vocês saúde, felicidades e muitos anos de vida. É o que deseja a equipe 10 do programa Náutico de Coração. Agora volta ele dando o show da apresentação. Programa Náutico de Coração, líder de audiência nesse horário. É com você, Alexandre Neto. Náutico! Precisava nesse momento dessa vinda. Então, agradecer ao professor pela disponibilidade. Era a primeira ligação que depois desse desafio. Não é fácil, são 2 jogos, mas a gente tem plena confiança e convicção que vamos fazer os 8 jogos e quem sabe os 10 jogos da final. Então, a confiança é total no grupo de atletas que estão aqui, a confiança é total na direção, na chegada do professor que tem feito grandes trabalhos e acreditamos muito no acesso do Náutico. E como eu sempre venho falar nas minhas entrevistas aqui, o grande objetivo do Náutico é o acesso e apesar de muitos não acreditarem, mas nós estamos mais vivos do que nunca e nós vamos brigar pelo acesso. O que for preciso ser feito está sendo feito. A direção não tem muito esforço para que isso aconteça e a chegada do professor é mais uma prova disso. Deus abençoe o professor, que seja um momento muito bom na sua carreira, que seja um momento de acesso, que você possa fazer um grande trabalho à frente desse grande clube do Brasil. Boa tarde, Bruno, seja bem-vindo. Primeira pergunta é já sobre essa sequência, né, de 2 jogos que são extremamente decisivos. O Náutico hoje é o nono colocado na Série C e falar, né, chegar já nesse momento tão crucial dentro da competição com essa comissão, como é que vai ser esse trabalho inicialmente? Boa tarde a todos, principalmente aos amigos da imprensa que aqui estão. Boa tarde ao torcedor do Náutico, que é a razão de todo o nosso esforço e do trabalho que nós vamos fazer aqui. Nós temos um respeito absoluto pelo torcedor do Náutico, sabemos que é uma equipe que tem uma camisa tradicional no futebol brasileiro. São milhares de amantes do Náutico que nós vamos procurar honrar da melhor maneira possível dentro de campo. Agradecer o corpo diretivo, na figura do presidente Diógenes, muito obrigado pela oportunidade, pela confiança. E realmente, entrando na sua questão, a gente chega num momento crucial da competição, mas temos convicção absoluta na nossa capacidade, naquilo que a gente entende pelo nosso modelo de jogo, a nossa metodologia de treino, e confiamos plenamente no nosso grupo de jogadores. Então eu venho acompanhando a equipe do Náutico nos últimos anos, tem diversos remanescentes que eu tive a oportunidade de jogar como adversário. Trabalhei com 6 jogadores do elenco, isso acaba sendo representativo, porque nós estamos nesse mercado do futebol há alguns anos, então sei que tem muita qualidade aqui. É claro que procuraremos fazer alguns ajustes, mas ressaltar o bom trabalho que vinha sendo feito pelos treinadores anteriores
utilizar aquilo que vinha funcionando, poder aperfeiçoar ainda mais, ajustar aquilo que precisa ser ajustado, que eu tenho convicção absoluta que eu não vim para Recife para fazer 2 jogos. Eu vim aqui até o final do Campeonato Brasileiro da Série C e tenho confiança absoluta que nós vamos fazer ainda um grande final de campeonato e conseguir aqueles que são os objetivos do clube, né? Eu costumo sempre utilizar uma metáfora que nós nunca podemos pensar no 10º passo sem antes dar o primeiro. Então o nosso foco hoje, no momento, é o nosso próximo adversário. Sabemos que temos um grande adversário lá em Brusque, um trabalho já consolidado, com uma boa sequência. Conheço muito bem a equipe do Brusque também, tive a possibilidade de enfrentá-los no Campeonato Catarinense quando estava à frente da Chapecoense. Sei do grande trabalho que está sendo desenvolvido lá, mas nós vamos fazer o possível para trabalhar muito bem e conquistar os nossos objetivos lá em Brusque para depois dar sequência no campeonato. Beto, tudo bem? Quando você foi anunciado, eu procurei conversar com alguns setoristas dos clubes recentes que você trabalhou. E foi algo unânime que você tem muito conhecimento tático e que precisa de tempo. Só que é justamente o que você não vai ter aqui, né? Tempo. Como passar todo esse seu conhecimento em pouco tempo e que tipo de estratégia você vai fazer no Náutico? Vai manter mais o time que vinha sendo utilizado? Como modificar sem afetar o que já vinha de conjunto? Enfim, como você pretende fazer para botar a tua cara num time em 2 jogos? Interessante a sua questão. Realmente, tudo aquilo que o treinador brasileiro clama atualmente é por tempo, né? Seja no contexto competitivo que nós estamos inseridos, né? Na Série C a gente tem uma vantagem, nós temos jogos só aos finais de semana, então temos a semana limpa para trabalhar, para poder desenvolver as nossas ideias. Mas eu já enfrentei de tudo na minha carreira, já iniciei processos desde a pré-temporada e também já cheguei em clubes substituindo outros trabalhos. O exemplo mais recente foi no Guarani, que tive a oportunidade de substituir o Moser, que vinha fazendo um bom trabalho, e a gente soube aproveitar aquilo que vinha sendo de mais positivo, colocar alguns ajustes, né, para que a equipe se solidificasse alguns pontos táticos importantes. No Tombense, o ano passado, eu cheguei, a equipe estava numa situação muito delicada e nós chegamos no meio da competição e conseguimos o objetivo do clube, que era a permanência na Série B. Então eu tive alguns exemplos de trabalhos iniciados desde a pré-temporada e alguns que eu substituí outros treinadores. Nós temos estratégia para tudo, mas o mais importante nesse atual cenário é que a gente otimize o tempo da melhor maneira. Então hoje mesmo nós já tivemos uma conversa com os jogadores para propor a eles alguns ajustes táticos que a gente entende serem importantes, né, nesse atual momento da equipe. Então acho que o principal segredo é não perder tempo. E em relação àquilo que nós vamos promover em termos de mudança, a gente ainda não executou nenhum treinamento, mas mesmo se tivesse executado eu não ia entrar em maiores detalhes, justamente para não oferecer uma vantagem competitiva ao nosso adversário. Bruno, tudo bem? Boa tarde. É natural que quando um treinador é substituído por outro exista no mínimo uma crise técnica, né, de resultados ali. Isso imagino que você já enfrentou muito na tua carreira, mas aqui não tem só a crise técnica também, né? Existiu uma crise interna com o antigo treinador, com jogadores influentes do elenco, com Souza, Matheus Carvalho. Eu queria saber, primeiro, se você se inteirou de tudo isso, se você soube de tudo que aconteceu por aqui, se é a primeira vez que você assume um clube que está vivendo também uma crise, além da técnica, uma crise interna, e como é que você encontrou os jogadores, como é que foi o teu primeiro contato em termos de ambiente, como é que você sentiu esse ambiente aqui? O que aconteceu anteriormente, eu não tenho propriedade para falar porque eu não estava no contexto, né? Então, é claro que a gente acompanha, principalmente pela imprensa, as notícias, né? Porque nós estamos ali nos inteirando do futebol 24 horas por dia praticamente, né? Mas encontrei um grupo que tem muita vontade, muita qualidade técnica, conheço os jogadores, tenho convicção absoluta que o primeiro contato nosso já foi muito importante, em que nós fizemos o exercício de reunir não só jogadores, mas também o corpo diretivo, a comissão técnica e os funcionários do clube, porque nós estamos num atual momento que nós temos que dar efetivamente as mãos.
proporcionar aos jogadores as melhores condições possíveis para que eles possam decidir da melhor maneira dentro de campo, porque ao fim e ao cabo são eles que operacionalizam as nossas ideias dentro de campo. Temos plena convicção que eles estão extremamente comprometidos com o clube e acredito que o alcance dos nossos objetivos será uma consequência natural do bom trabalho que a gente já iniciou no dia de hoje. Bruno, seja bem-vindo aqui ao Recife, ao Náutico. A pergunta é simples. O Náutico está fora do G8, né? Os resultados ajudaram o Náutico, de certa forma. O Brusque já está classificado, né? O Floresta venceu o Ipiranga e segurou o Ipiranga. A curto prazo, acredito que esse seja o seu primeiro desafio, né, grande na sua carreira, de poucos tempos, para poder conseguir dar um retorno rápido a um time que, de certa forma, tem um desequilíbrio fora de casa, joga no primeiro tempo até bom, no segundo acaba tendo uma oscilação, né, e quando joga em casa também teve alguns problemas também. Sobre isso, o que é que você já sabe do Náutico? Você vem assistindo alguns jogos do Náutico sobre essa oscilação, essa conversa que você já teve com o grupo, também foi relacionada a essa situação de oscilação do primeiro tempo para o segundo tempo, às vezes de uma forma um bom primeiro tempo, e o segundo tempo cai muito. Essa questão também de psicológico, que parece que isso está entrando também entre os atletas, também foi pauta da sua conversa com os jogadores? Toda a repercussão em termos de desempenho dos jogadores tem a ver com aquilo que a gente propõe no dia a dia. Então eu preciso sentir os jogadores em treinamento e depois as dificuldades e facilidades que nós vamos ter no jogo para ter um diagnóstico melhor da equipe, né, sob o meu comando. É claro que a gente tem uma ideia geral, né, temos o nosso modelo de jogo definido e acredito que aqui nós temos características interessantes em termos de jogadores para servir esse modelo da melhor maneira. Vamos procurar no primeiro treinamento identificar aquilo que nós precisamos ajustar, né, e aquilo que nós precisamos exaltar também, como você disse. Usando como exemplo o jogo do Paysandu, a equipe chega a abrir 2-0 num jogo fora de casa. A gente sabe as dificuldades que se tem de se enfrentar o Paysandu nos seus domínios, e mesmo assim o elenco iniciou muito bem a partida, e a partir daí propor certas situações para que a gente possa ajudar os jogadores da melhor maneira a ter um rendimento mais consistente, porque isso vai ser fundamental para a conquista dos nossos objetivos. Bruno, boa tarde, seja bem-vindo, que seja uma passagem de sucesso. Duas perguntas. Acho que foram 8 clubes em 3 anos na tua carreira, a gente fez um levantamento, e eu queria saber se esse desafio náutico é o maior nessa tua carreira. E também, numa questão mais específica, a janela da Série C está aberta até dia 25 para inscrições, né? E o Náutico, a gente sabe, tem um interesse no Maxwell, né, que foi teu jogador na Chapecoense. Aí eu preciso que, de fato, já tem uma coisa avançada para ele reforçar o Náutico nessas, pelo menos 2 rodadas, né? Mas também com a possibilidade de no quadrangular. E se você também já está com a direção de tentar agilizar os reforços já para até o fim desse prazo. Obrigado. Em relação à sua primeira pergunta, eu procuro sempre desenvolver, não só nos meus trabalhos, mas também na minha vida, uma mentalidade vencedora. E dentro dessa mentalidade vencedora, sempre o meu maior desafio vai ser o próximo. Então, como o Náutico está sendo o meu próximo desafio, eu vou me entregar de corpo, alma, espírito, coração, para que as coisas possam funcionar da melhor maneira, principalmente para que os torcedores se sintam representados dentro de campo, honrar essa torcida maravilhosa que o Náutico tem. Eu já senti efetivamente a influência positiva da torcida jogando contra o Náutico, principalmente nos seus domínios, sei da força da nossa torcida. E cabe a nós, né, entusiasmar da melhor maneira, trazer a torcida para o nosso lado, porque o principal motivador da torcida são os jogadores dentro de campo. Então é essa mentalidade vencedora que nós vamos implementar, já estamos implementando desde o primeiro dia aqui no Náutico, para que a gente fortaleça muito o nosso modelo de jogo, principalmente para que nós tenhamos um bom desempenho nos jogos, para que nós possamos aumentar a nossa chance de êxito, né? Em relação a possíveis contratações, é claro que sempre que se tem a possibilidade de agregar valor ao elenco, nós estamos atentos ao mercado,
Pode ser que existam algumas lacunas que precisam ser preenchidas no elenco, mas a nossa confiança no atual elenco é total. Agora, se tiver alguma boa oportunidade de agregar ainda mais valor e que esses eventuais jogadores venham para somar ao nosso trabalho, nós não vamos medir também esforços, porque sabemos o peso e o tamanho. Tô lançando esse passinho, sei que tu vai se amarrar. Quando o Timba entra em campo, ele entra pra ganhar. Timbatível de elite, ninguém vai me segurar. A torcida solta a voz, quero ver geral cantar. Eu quero ver geral cantar assim, ó. Quer dançar, o Timbu vai te ensinar o que é dançar. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. Oferecimento Ferreira Pinto é a loja de materiais de construção de todas as torcidas. Economizar, a solução é no Mercadinho Dois Irmãos. Estamos juntos com a Time Mania, marcando o Náutico de Coração. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Que caldo, mais sabor e saúde para você e sua família. Da Bet Nacional é sem igual. Profetizou, ganhou, sacou, então deu jogo na Bet Nacional.